Olá, seja bem-vindo ao Sementes, um programa trazido a você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que vai ao ar todas as quintas-feiras. É sempre uma honra ter vocês aqui conosco, aqui na nossa FEAL TV. Então, vamos plantar mais um grão de vida, um grão na nossa vida? Vamos à semente de hoje? Hoje, dia 9 de maio, a semente nos diz assim: toda realização nobre demanda preparo criterioso. A semente de hoje ela pode ser encontrada no livro Ceifa de Luz, que é de psicografia de Chico Xavier, nosso querido Chico, e de autoria espiritual de Emmanuel, e ela é um pequeno extrato do capítulo 18, intitulado Em torno do porvir. Aprendemos na doutrina espírita que todas as nossas ações no mundo têm consequências. É o que a gente chama de lei de causa e efeito. O que eu faço em determinado momento da minha vida vai gerar consequências inevitáveis. De modo que se eu faço o bem, se eu faço algo de bom, eu vou gerar consequências positivas lá na frente. E por outro lado, se eu faço mal, se eu faço algo negativo, eu vai acarretar para mim questões negativas, questões, malefícios. É por isso que nós precisamos estar muito atentos às nossas ações, às nossas atitudes no mundo. É necessário estarmos vigilantes para as coisas que nos impactam na vida, que vão exigir de nós determinadas ações. É preciso estar preparado para agir de acordo com os desafios que o mundo vai nos dar. Muitas vezes levamos a vida alheios a essas questões, a essas provocações do mundo. E no momento em que nós somos impactados, nos momentos em que nós somos convocados a agir, normalmente agimos por impulso. Ações impulsivas, como o exemplo que a gente está dando, podem levar a consequências danosas. Quantas foram as vezes que nós agimos por impulso, que nós não estávamos preparados, que nós agimos por um rompante e acabamos por nos arrepender? E acabamos tendo que nos desculpar. E acabamos por adquirir uma dívida, às vezes até uma dívida financeiramente falando, né? Às vezes a gente tá mal, tá passeando lá no shopping center da vida e por impulso compra algo que talvez na busca de nos fazer sentir melhor acaba trazendo aí uma dívida na qual a gente vai ter dificuldade para pagar. Esse é só um exemplo, mas isso se aplica a várias circunstâncias da vida. Quantas vezes a gente, no impulso de raiva, dirigiu uma palavra amarga, uma palavra agressiva, alguém que a gente não gostaria de fazer, e isso consequentemente levou a consequências danosas. Então, entendendo que precisamos cultivar, nos preparar para o bem, é preciso entender que para as conquistas nobres é preciso, muitas vezes, quebrar paradigmas inferiores que estão incrustados em nossas almas. Sentimentos como egoísmo, sentimentos como orgulho, como vaidade, são valores inferiores que muitas vezes são cultuados no mundo e são cultivados por nós no transcorrer de múltiplas existências, uma vez que sabemos que somos espíritos imortais criados por Deus e que encarnamos no mundo para nos melhorar, para caminhar, para nos aperfeiçoar. E às vezes, ao invés de focar no bem, acabamos por adquirir esses sentimentos, tanto que eles passam a fazer parte dos nossos costumes e dos nossos hábitos. E muitas vezes, para quebrar eles que muitas vezes são as razões dos nossos impulsos imediatos, é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção, é necessário uma preparação cuidadosa. Nos dizeres de Emmanuel, um preparo criterioso. Porque
dando atenção a essa preparação íntima que a gente vai agir de maneira apropriada em virtude das coisas do mundo e alcançar os resultados que a gente verdadeiramente deseja, que a gente verdadeiramente quer, e não aqueles frutos dos nossos rompantes, dos nossos impulsos mais imediatos, ligados geralmente às questões inferiores. Então é preciso estar pronto, é preciso nos preparar. E aqui a gente traz, por exemplo, alguns exemplos de preparo criterioso que nós precisamos ter no mundo. Por exemplo, cultivo de virtudes. Quantas vezes a gente vê no mundo, ligando, né, aí os jornais, ligando a televisão, a gente observa que no mundo são cultivados valores inferiores. Quantas vezes a gente observa o culto ao orgulho, o culto à vaidade, o culto, né, o egoísmo. Quantos exemplos a gente tem na vida aí, né? Certa feita, eu conversando com um amigo, já tornado espírita, eu conversava com ele, em algum momento do nosso diálogo, da nossa conversa, eu me referia a ele, né, eu me referia ao orgulho para ele como sendo algo negativo, pois já enxergava assim. E ele virou para mim e disse: mas você não tem orgulho de ser uma pessoa de bem? Você não tem orgulho de não cometer um crime, por exemplo, de não ser um criminoso? E aí eu percebi o quanto o conceito de orgulho para ele era um pouco diferente daquilo que a gente aprende na doutrina espírita. E não dava para explicar para ele, por exemplo, quanto a gente estava distante de ser verdadeiramente um homem de bem, né? Então as pessoas têm dificuldade para entender que orgulho realmente nos leva a algumas atitudes negativas. Então é necessário afastar esses exemplos negativos que a gente vê na imprensa, que a gente vê no dia a dia. Exemplos que muitas vezes levam as pessoas a cometer atos equivocados, a fazer o mal aos outros. Então, que a gente abandone o culto às inferioridades e abrace o culto das virtudes. Outro exemplo, a busca pelo autoconhecimento, se autoconhecer, saber aquilo de negativo que ainda tem dentro de si, que precisa ser trabalhado. Nós estamos em uma guerra íntima constante entre o homem velho, aquele ainda apegado às questões inferiores, ao orgulho, ao egoísmo, como a gente está citando, e aquele homem novo que a gente vislumbra através do despertar que a doutrina do Cristo nos dá. E para vencer essa guerra é preciso conhecer os inimigos que estão dentro de nós, é preciso se reconhecer para combater, é preciso enxergar o mal para combatê-lo dentro. Um outro exemplo de preparo criterioso é o aprimoramento moral. É se aprimorar, é buscar, né, construir algo de bom dentro de si. Investimento de tempo e energia no desenvolvimento da evolução da nossa alma. Quando a gente fala em trabalho profissional, muitas vezes a gente fala, olha, para ser um bom profissional, a gente precisa investir tempo, a gente precisa botar energia no nosso trabalho. Assim também acontece no desenvolvimento da nossa alma, no desenvolvimento das habilidades que o Cristo nos apontou como sendo necessárias para entrarmos no reino dos céus. O progresso moral nesse contexto exige perseverança e determinação. Não, a gente não vai conquistar de um dia para a noite, a gente não vai dormir orgulhoso e vaidoso e de repente despertar, né, já com as virtudes necessárias para encontrar-se frente a frente com o nosso Pai, com o nosso Criador. Tudo exige esforço, sacrifício. O importante é reconhecer o caminho e segui-lo, o caminho que o Cristo nos traçou, aquele farol da sua doutrina que nos aponta o caminho a ser seguido. Por hoje foi isso, mas antes de me despedir, eu gostaria de lembrar que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da FEAL. Eu simplesmente dou rosto e dou voz ao programa, mas tem aí os trabalhadores que estão por trás, então para eles a nossa gratidão. As artes contendo as sementes, que são aqui todas as semanas vinculadas, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da FEAL. Então a gente sempre
sempre pede que vocês sigam lá no Instagram, @feal.oficial. E no Facebook nós temos a fanpage Fé Alagoas. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal da FEAL TV para receber mais conteúdos espíritas. Isso é muito importante para a gente. Então, por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem. Que Deus siga nos abençoando.